Eu jamais vou mandar vocês para PQP. Jamais. O PQP é pergunte o que precisar mesmo, tá? Então, a ideia é que nós, nesse momento, que nós juntos possamos discutir os casos mais complexos e desafiadores que a gente atende no dia a dia, tá bom? Então, o que é o PQP? Ele é um ambiente ao vivo onde nós discutiremos esses casos clínicos desafiadores que deram certo e ou que estão estacionados. Então, essa discussão em grupo nossa, ela vai... O principal objetivo é ajudar na condução, tudo bem? Ambos os pacientes que eu vou discutir estão em tratamento, uns com resultados já extremamente satisfatórios, outros respeitando toda a história, e nós vamos discutir isso agora com vocês. Algumas sugestões que eu queria dar para vocês, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Certo? Quando vocês estiverem expondo os casos de vocês, é muito importante que eu fale isso. Traga o máximo de informações possíveis. Eu vou ter um infarto se alguém falar assim, Léo, tô com um paciente com uma dor no ombro, cara, não sei mais o que eu faço, dá uma luz aí. Eu jamais vou dar uma opinião se esse caso clínico vier dessa forma, tipo, com informações completamente vagas. Então, não precisa montar um PowerPoint, não precisa. Mas eu sugiro que, às vezes, faça isso, principalmente com fotos e vídeos do paciente, quando for necessário. Tudo bem? Então, assim, ó, eu falei, quais são as sugestões? Quando expor os casos, traga o diagnóstico médico, o diagnóstico funcional nosso, quais foram os testes e técnicas que você... Por que você teve esse raciocínio? E evitar isso, ó, meu paciente está com uma hernia de disco, o que você acha que eu faço? Meu paciente está com uma ciática, eu não sei o que você faz. Agora, quando você construir uma pergunta, tem que saber perguntar. Olha, eu estou com um paciente com uma ciática, que piora fiz esse teste, essa foi minha conduta e não está rolando. É diferente, pessoal. Então, nós precisamos que tenha organização, gestão em relação a isso, tá bom? Então vocês vão ver, e não precisa nada de pirofagia, não, simples. Eu só quero que vocês saibam detalhar o seu caso clínico, os seus casos clínicos, tudo bem? Então como que vai funcionar essa dinâmica? Vai funcionar em 3 momentos, e é assim que nós vamos fazer hoje. Então no primeiro momento eu vou expor, no segundo momento eu vou fazer as minhas considerações, é assim que eu quero que aconteça, e no terceiro momento, nós vamos discutir isso em grupo. Vocês entenderam isso? Essa é a sequência. Exposição, alguns minutos para que você possa expor o seu raciocínio, e em terceiro, aí a gente abre para a turma. Assim fica organizado, certo? Eu vou dividir com vocês, primeiro caso clínico meu. Esse caso é muito interessante. Quem participou das mentorias anteriores comigo sabe, em relação ao que foi entregue, principalmente na última turma, no que diz respeito à aula sobre cefaleias, onde eu diferencio o que é uma cefaleia cervicogênica, tipo tensão, enxaqueca, tudo bem? Então, eu consigo diferenciar isso para vocês, as principais características desse componente, para que vocês possam ter um tratamento muito mais assertivo. A título de conhecimento, uma das principais diferenças da cefaleia, da enxaqueca e da CTT, que é a cefaleia tipo tensão, é a característica de localização. A enxaqueca, ela é unilateral, e a enxaqueca, o paciente, ele tem repercussões, em crise principalmente, neurovegetativas, náuseas, vômitos, enjoos, tudo bem? Fotofobia, osmofobia, vocês sabem o que é? Osmofobia é a sensibilidade a cheiro, perfume, qualquer outra coisa que desperte sintomas
neurovegetativos. Tudo bem? Tudo bem? Uma piora com esforço, no caso da enxaqueca, e tem cefaleias que não pioram com esforço, e assim por diante. Essa minha paciente é uma paciente enxaquecosa. Então, para vocês, para quem não sabe isso, a enxaqueca, ela é a própria doença. Então, é uma doença crônica. Veja, eu usei o termo doença e não sintomas. Então, nunca, em hipótese alguma na sua vida, fale que você curou alguém com enxaqueca. Isso não existe. É uma doença crônica que não tem cura. Léo, aí já entra a janela de oportunidade nossa. Léo, se não tem cura, então como que eu falo isso para o paciente? Você vai falar para ele que existem gatilhos. E que uma vez que esses gatilhos estejam controlados, o paciente tende a não ter crises, ou elas espaçarem muito. Tudo bem? Pessoal, tudo está relacionado à forma como nós nos comunicamos com os pacientes. Tudo bem? Isso é importantíssimo. Se eu olhar para um paciente que não tem conhecimento e falar para ele que ele tem uma doença que não tem cura, olha que loucura. Agora, se eu falar para ele que tem controle da enxaqueca, que eu tenho casos clínicos extremamente tiveram resultados surpreendentes em relação às crises de enxaqueca, é uma outra comunicação. Essa paciente que eu vou demonstrar para vocês hoje, ela é um caso que eu vou usar, vou deixar na manga da minha camisa quando eu atender pacientes com enxaquecas novamente. Tudo bem? Ela chegou para mim com crises recorrentes a cada 15 dias, 10, 15 dias, acompanhada de vômitos, náuseas, fotofobia, osmofobia. Então, uma paciente que ela em crise, vocês vão ouvir o relato dela, ela não queria ver ninguém, ela não ia trabalhar, ficava trancada, porque é um negócio surreal. E essa paciente, interessante, é muito interessante que nos últimos anos, eu não coloquei o vídeo todo dela, que são 6 minutos, então eu encurtei isso. Que nos últimos anos, todas as crises apareciam de madrugada, 2, 3 da manhã. E eu não sei se vocês sabem, mas o paciente com enxaqueca, ele tem 3 estágios. O pródromo, que é a fase premonitória. Sabe o que é o pródromo? É quando a pessoa sabe que a crise vai vir. Opa! Tem gente que já percebe um lacrimejamento nos olhos. Eu tenho uma paciente que ela fica muito agitada, ela fala, nossa, quando eu acordo muito empolgada, eu vou ter crise. Então o pródromo é a premonição antes da crise. Só que essa minha paciente, a Silvia, ela falou, Léo, nos últimos anos minha crise vem dormindo, então eu não consigo tomar a medicação premonitória. Eu tenho que tomar medicação de ataque. Medicação de ataque é uma bomba para tentar minimizar a crise. Tudo bem? Aqui eu coloquei as... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Alguém liga o microfone aí, porque eu não estou vendo ninguém. Eu estou dando aula para mim. Dá para ouvir sim, Léo, tudo bem. Tudo ok. Tudo certo. Para mim, tudo certo também. E estão vendo aqui também o slide, né? Sim. Sim. Ótimo. Eu coloquei aqui o histórico dela, porque às vezes a gente esquece alguma coisa, então eu printei a primeira consulta. Eu vou ler para vocês. A queixa dela é enxaqueca crônica, na verdade toda enxaqueca é crônica, eu só coloquei aqui para... A queixa secundária dela, DTM, tá? Então, ó, eu falei 15 dias, ó, as crises dessa paciente acontecem a cada 10 dias. No ano de 2025, ela teve em torno de 60 episódios, tá? Entre leve e extremamente aguda. Atualmente, ela acordava com dores de cabeça. Ó, a dor de cabeça vinha pela madrugada e pela manhã, principalmente na madrugada, e ela acordava com a TM cansada. Ela veio de uma indicação para mim. Essa paciente não mora na minha cidade, na cidade de Sorocaba, e ela veio de uma indicação para que eu pudesse olhar a ATM dela, porque ela falou que acordava com a boca, com a musculatura muito cansada. Bom, então aqui eu coloquei as outras informações, que eu não vou ler aqui para vocês, tudo bem? Em relação a hábitos e tudo mais. A primeira coisa de um paciente que acorda com a musculatura da TM cansada, me procurou por isso, e tem enxaqueca, eu peço um exame da apneia. Então eu tenho aqui no meu consultório, acho que a maioria de vocês já sabe que eu tenho o Biologix. Então ela fez o Biologix, eu acabei não colocando o laudo aqui, mas ela não tem nenhum episódio de apneia, então eu descartei a apneia, porque é muito comum paciente com bruxismo ter apneia, tá bom?
Bom, aqui eu coloquei as medicações, Sumax, Zomig, quando vem a crise, que são medicamentos muito fortes. 4 a 5 vezes por semana faz musculação, então é uma paciente extremamente ativa, consciente. Quando eu perguntei da intensidade da dor, ela falou, olha, nas crises, nos últimos tempos, 10. Uma paciente que chega a vomitar tantas vezes, tanto é que no vídeo, enfim, é uma intensidade extremamente violenta mesmo. Fizemos a palpação, os testes de mobilidade, testes de resistência, de isometria e tudo mais. É muito importante que vocês entendam que cervicalgia crônica, cefaleia crônica, DTM crônica, então o que envolve cabeça e pescoço, nós precisamos avaliar a força dos flexores e extensores profundos cervicais, principalmente dos flexores. Então, eu tenho o meu esteto esfigmo digital, eu comprei esse baratinho no Mercado Livre, e aí eu realizo o teste para avaliar essa força, e eu faço exercícios no paciente aqui, tudo bem? Acho que tem alguém querendo entrar, peraí, só um pouquinho, gente. Não. Desculpa. Eu escutei um barulho, eu pensei que tinha alguém entrando. Vocês estão vendo a projeção aqui, tudo bem? Certo? Aí, pessoal, vocês estão vendo aqui o slide, pessoal? Sim, Léo, tudo certo. Sim, Tudo certo. Uma mensagem que chegou aqui, Léo. Ah, tá. Então, pessoal, e outra coisa, nós vamos discutir isso conforme a gente combinou as etapas no final da apresentação, tá bom? Eu não vou ficar parando para, tá? E eu avaliei os flexores profundos dessa paciente e foi impressionante a hipotonia, a fraqueza dessa musculatura. Quando isso acontece, o paciente recruta quem? Esternocleidomastoide, trapézio. Então ela tinha muita dor à palpação dos músculos acessórios. Então nós fizemos a palpação, teste de mobilidade, testes faciais. Então ela não é uma paciente com uma tipologia postural muito ruim, digamos assim, mas ela tinha uma retração das fáscias cervicais profundas que ascendem do diafragma importante, porque eu faço testes para isso. Um deles é colocar a mão no externo, deprimir o externo e pedir a extensão da cabeça para sentir esse repuxo. Depois eu vou trabalhando camadas mais profundas, por exemplo, usando a língua. Peço para colocar a língua no céu da boca e assim por diante. Tá? Podemos ter essa discussão no final. Tudo bem por enquanto? Uma limitação, eu fiz o teste para avaliar a mecânica da cervical alta. Como que você faz? Léo, como que nós avaliamos a função cinemática da cervical alta? Simples. Paciente decúbito dorsal, de barriga para cima, você faz uma flexão cervical máxima, paciente deitado, e aí você avalia a amplitude de rotação. Aproximadamente, pelo menos 60% de toda a rotação que a gente faz vem da cervical alta. Tudo bem? Essa paciente, no dia do relato, eu tinha realizado apenas 3 consultas. Hoje, no dia de hoje, nós realizamos mais 2. Então, eu realizei 5 consultas com essa paciente no período de 26/1 até o dia 9/3. E, basicamente, todo o trabalho que foi feito, aqui eu coloquei a parte técnica, mas foi fundamental na Sílvia olhar nos olhos dela, na primeira consulta, e separar o joio do trigo. Explicar para ela o que é enxaqueca, qual é a previsibilidade do meu tratamento em relação ao prognóstico. Então eu falo do diagnóstico, eu falo do prognóstico, eu elimino algumas crenças que talvez o paciente tenha, no caso dela não, ela é uma pessoa muito bem esclarecida. Eu já fiz a avaliação, palpação, testes, eu explico o que foi, o que veio à superfície, o que nós levantamos de elementos na avaliação e o que eu pretendo fazer com ela nas sessões subsequentes. Então, essa consciência que o paciente sai na primeira consulta é determinante para ele aderir ao tratamento. Quando eu falo aderir ao tratamento, não é o momento da aula agora, eu vou ter uma aula com vocês só disso, tá?
totalmente atualizada para isso. Mas quando eu falo, se eu vendo um tratamento, isso já faz uns 10 anos, no mínimo, que eu faço isso. Mas hoje de uma forma muito mais clara, tá? Eu vendo um plano de tratamento, no meu caso, de 4 consultas. Tudo bem? E aí eu tenho 4 chances de trazer algum benefício para essa pessoa. Tudo bem? E a Silvia, vender um plano de tratamento diz muito respeito à segurança, à confiabilidade, à qualidade do que da experiência que o paciente teve na primeira consulta. Tudo bem? Porque aí a gente começa, no fim das contas, os nossos pacientes representam muito o que a gente representa muito um olhar no espelho nosso. Então, como que eu posso dizer isso para vocês? Pensa na lei de Pareto, dos 20-80. Então, eu procuro, através de toda essa experiência na primeira consulta, angariar, trazer, absorver, né, os pacientes que valorizem o trabalho da fisioterapia, da terapia manual de um modo geral. E que façam isso, isso representa muito o quanto que eles vão assumir, se comprometer ao tratamento. O paciente com uma dor crônica não é um tratamento passivo. Eu preciso que ele coopere. Essa minha paciente, vocês vão ver o nível de organização dela. Ela fez os exercícios que eu prescrevi em relação ao fortalecimento da musculatura profunda todos os dias. Dá uma olhada. Olha o nível de organização dela. Vocês estão vendo essa planilha? Tudo que está em vermelho são as crises que ela teve em 2025. Então, vocês estão vendo aqui, né? Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, o ano inteiro, certo? Gente, acredite se quiser. Ela anota para ela saber quantas crises ela teve no ano. E essa somatória, você vê, ela teve 25 crises leves, 17 crises moderadas e quase 20 crises fortes em 2025. Se o ano tem 12 meses e ela teve 19 crises, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quase uma crise e meia por mês. Então, por exemplo, se você pegar o mês de maio, dezembro, ela teve 3 crises no mês. Ah, Léo, mas não, você não está entendendo a crise dela. Ela ia para o hospital quando ela vomitava 4, 5 vezes, porque ela se sentia muito fraca e tinha que tomar medicação na veia e tudo mais. Tudo bem? Então, isso daqui que vocês estão vendo são as crises que ela teve em 2025. 2026, ela teve uma crise no dia 7 de janeiro. Detalhe, eu atendi ela no final, que foi dia 25 ou 26 de janeiro. Então, depois que nós atendemos a Silvia, até hoje, ela não teve nenhuma crise forte. Nem no final de janeiro. No mês de fevereiro inteiro, ela só teve, olha isso, no mês inteiro, 28 dias, né, de fevereiro, ela teve 2 episódios, como vocês podem observar aqui, ó, extremamente leves, e só uma moderada. O mês de março, ela não teve nenhum episódio ainda. Tanto é que isso retrata muito o depoimento dela. Então, eu já estou feliz porque ela falou, Léo, desde que eu iniciei o tratamento, eu não tive nenhuma crise forte. Ela foi curada da enxaqueca? Óbvio que não. Só que os gatilhos, essa é a palavra, os gatilhos estão muito bem controlados. Eu cuido da parte mecânica, física, funcional, oriento os outros gatilhos para que ela tenha consciência de tudo isso. Seguimos. Tudo bem? Não vou olhar o WhatsApp agora. Eu vou colocar para vocês o depoimento da paciente, tá bom? Deixa eu aumentar o áudio aqui. Você tinha crise em 2025 a cada 10 dias. No ano de 2025, você anotou 60 episódios. É isso mesmo? Isso. Eu não anotei errado. Isso. 60 episódios de crise. De crise. Tanto leve quanto aguda. Tá. A crise aguda, ela vem... normalmente era madrugada, em torno de 3, 4 horas da manhã. Já muito forte. Muito enjoo. Geralmente localizada na região esquerda do cérebro.
e muito catarro nessa região do nariz, e era o que eu percebia. Tomava medicação, embrulhava mais o estômago, e ela durava, acho que em torno de 12, 14 horas, porque eu ficava imprestável mesmo, não se fosse dia de semana não trabalhava. Tinha uma característica de normalmente vir entre quinta, sexta-feira ou sábado, e aí eu passava o dia de cama e alterava vômito, tomar um remédio, deitar, dormir, vômito, tomar um remédio, era assim, a minha crise era essa. Muita coisa com cheiro, perfume, comida, manteiga, às vezes até eu tomar água me embrulhava durante a crise forte. Nós fizemos 3 consultas, eu estou vendo aqui. Isso. Dia 26. Essa é a terceira. Dia 5 e dia 13. E você comentou comigo que nesse intervalo não teve nenhuma crise forte. Não, essa que eu acabei de citar, não tive mais. Tive crises leves. Ela não veio mais de madrugada, eu percebi ela no comecinho da manhã, logo que está despertando, aí um analgésico que eu tomo, ele já resolveu. Percebi essa fraqueza da musculatura profunda do pescoço, que acho que tem a ver com essa travamento e aqui que tudo. compensa. Também eu acho que também isso tem a ver com ser ansiosa demais, tudo trava aqui, tudo... É isso. Seguimos, né? Tá bom. Depois dessas 3 consultas, eu acho que seu corpo está num caminho bom, né? Se encontrando. Se encontrando. Tudo bem, gente? Eu dei uma resumida aqui no depoimento dela, mas é isso. As crises na madrugada que ela estava tendo, ela não teve mais nenhuma, que são as crises fortes. E, veja, aqui eu tinha acabado de realizar a 3ª consulta, ela tinha feito 2 consultas. Então, hoje ela já fez 5 consultas comigo, eu atendi a Silvia, hoje é a segunda, eu atendi ela na última terça-feira, alguma coisa assim, faz uma semana que eu a vi, e ela falou, Léo, eu não tive nenhuma crise forte, não estou nem acreditando, que a última foi no início de janeiro. Não é cura, mas é controle, e o nosso papel na terapia manual, nos exercícios, no diagnóstico, nas orientações, é fundamental. Eu indiquei para ela uma médica aqui em Sorocaba, que é especialista em cefaleias. Quando eu fui falar o nome da médica, ela falou, eu já me tratei durante 1 ano e não adiantou. Eu estou falando isso para vocês não para falar de um outro profissional, para falar que nem sempre o tratamento medicamentoso ele vai ser um padrão ouro. Eu estou falando de uma mulher com 55 anos, que há mais de 20 anos sofre. Então, isso é muito importante, discutir isso com vocês. Tudo bem? Vamos discutir isso depois. Agora eu vou mostrar o segundo caso clínico. Esse caso clínico, deixa eu falar um negócio para vocês. Esse paciente, ele tem 62 anos, basicamente, só para contextualizar, para eu não ficar lendo. A esposa teve um mal súbito na rodovia perto de Bauru, em janeiro, e eles capotaram a caminhonete. Então, ela teve algumas fraturas no crânio, ela fraturou o húmero, e ele teve algumas lesões importantes. Dentre elas, a principal foi a fratura do zigomático esquerdo. Ele usava prótese dentária, né? E perdeu, estourou tudo, arrebentou tudo. Então ele fez uma cirurgia reparadora no zigomático, ficou com a órbita um pouquinho mais afundada, então o cirurgião falou, ó, não vamos pensar sobre isso agora, no futuro, se você quiser fazer algo reparadora, se for necessário, a gente faz, senão não. E ele desenvolveu uma paralisia facial importante, do lado homolateral à lesão, e um estrabismo muito importante, com uma visão dupla. Ele chegou para mim, eu não coloquei tudo aqui, mas eu vou falar porque é um paciente que está em tratamento, que, enfim, eu estou vendo uma vez por semana. Agora eu espacei para 2 semanas, porque ele também não é de Sorocaba, e aí eu fico um pouco receoso em relação ao deslocamento. Ele não conseguia fechar os olhos, então ele até hoje está com um colírio para dar uma lubrificada nos olhos, mas ele não conseguia fechar, não conseguia se hidratar, então beber água, vazava um pouco, uma paralisia facial importante. Eu até brinquei com ele que ele tinha feito um botox no frontal do lado esquerdo, que está lisinha a testa dele, e aqui marcas de uma pessoa com 62 anos.
Enfim, ele me procurou assim. Então, com uma visão dupla, ele chegou para mim na primeira consulta com um tampão, e eu vou dividir com vocês um pouquinho desse caso, tá? Aqui eu coloquei um pouco do histórico, tá? Aqui eu coloquei um pouquinho do tratamento, eu posso discutir isso com vocês depois. Eu até deixei evidente aqui que eu não fiz nada na TM, mesmo tendo uma fratura na face, porque ele não tem nenhuma sensibilidade, dor no zigomático, na maxila, nos músculos mastigatórios, nos músculos cervicais. Olha, nada. Então, eu trabalhei o crânio, eu trabalhei mobilidade das suturas que envolve, eu trabalhei muito os olhos em relação à mobilização do globo ocular, eu trabalhei muito essa região da periórbita, então pensando na mobilidade dessas estruturas, muita orientação de exercícios para a paralisia facial, que respondeu muito bem mesmo, e ele foi bem religioso nisso, e muitos exercícios para os olhos. Então, eu não sei para onde vai, mas a resposta que teve até então está sendo deixando a gente bem feliz. Então hoje ele não usa o tampão, a visão dele melhorou muito, ele sente mais segurança para andar, e eu vou dividir isso com vocês também. Então aqui é a primeira... Opa, deixa eu voltar. Aqui é a primeira consulta. Eu printei esse vídeo para mostrar para vocês. Olha o frontal direito, né, a testa dele, olha aqui a esquerda. Então você vê que está lisinha pela paralisia facial. Nesse dia, ele não fechava o olho completamente, ele não conseguia franzir a testa, tá bom? Então a fratura dele foi nesse zigomático, você percebe a cicatriz aqui na periórbita, tá? Por mais que ele tenha um estrabismo no olho esquerdo, o olho direito dele está frozen, congeladaço. Ele faz a convergência, mas ele tem dificuldade no movimento dessa divergência ocular. Ele tem uma dificuldade, o olho direito dele, vocês vão ver que ele tem uma dificuldade muito grande de mobilidade. Então aqui eu vou mostrar para vocês o primeiro vídeo. Isso em relação à primeira consulta. Então vocês vão perceber a dificuldade da mobilidade ocular dele na primeira consulta. Perceba que ele tenta virar a cabeça, porque o olho direito dele não tem esse movimento de busca, ó. E o esquerdo, muito menos. Ele está virando a cabeça. Então você vê que o olho esquerdo dele tenta acompanhar, mas é muito pequenininho, tadinho, já parava. Tudo bem? Eu vou colocar de novo o vídeo para vocês. Olha para a ponta da caneta. Tudo bem? Bom, enfim, já mostrei isso para vocês. Hoje, ele voltou a ter, ainda está com um pouquinho de botox, mas ele já, tanto é que, se eu não me engano, esse é um vídeo, deixa eu ver. Peraí, aqui, ó, ele franzindo a testa. Então hoje ele consegue fazer esse movimento, que ele não conseguia. Ele ainda está sem a prótese, porque a última coisa que já foi liberada, agora ele vai voltar a ter a prótese, então essa oclusão dele vai melhorar e vai ser importante para a estética facial dele e proprioceptiva de toda essa região mesmo, pensando na dinâmica dos músculos da face. Hoje ele consegue fechar o olho, tá? Bem. A paralisia, hoje ele não perde líquidos para beber, para mastigar, ele não tem nenhum sintoma orofacial em relação à dor. O medo dele era ter uma neuralgia do trigêmeo, que ele viu na internet que tinha gente que pediu a morte. Vocês viram que viralizaram o ano passado uma mulher tentando a eutanásia, porque não suporta mais a dor do trigêmeo, então ele ficou com muito medo disso, mas ele não tem nada disso. Opa! Isso é em relação à penúltima consulta dele. O olho esquerdo dele começou a ter mais movimentos de busca. Ele, por mais que ele tenha o estrabismo, ele já não tem mais uma visão dupla. Ele não está usando mais o tampão. Então você percebe facialmente, aqui ele estava um pouco mais inchado, fazia 35, 40 dias do acidente, uma testa muito lisa, ó, muito lisa. E aqui ele já começa a ter essa característica. Nós precisamos melhorar muito ainda essa questão do estrabismo. Eu entrei em contato agora com o médico dele para que nós possamos discutir o caso juntos.
Observem agora o movimento de busca dele. Estaticamente, o olho dele continua estrábico, mas quando eu olho o seu José de frente, eu tinha uma visão muito diferente em relação a esse estrabismo. Praticamente metade do globo ocular dele ficava escondido. E olha o movimento. Fixa a ponta da caneta. Fixa. Ó, olha isso. Então o olho esquerdo dele agora, ele consegue fazer um movimento de busca muito melhor. Ó. O direito nem tanto, mas também melhorou um pouco. Opa, deixa eu ver se vai de novo. O olho direito seu acordou, porque ele estava muito preguiçoso. Deixa eu ver se eu vou para a esquerda. Ficou o rosto assim. Aí, olha, o olho bem aberto, isso. Fixa a ponta da caneta. Olha isso, que legal, tá vendo? Bom, enfim. Então a gente vem tendo essa evolução lenta para, dependendo da ansiedade do terapeuta e do paciente. Ele tá mega feliz porque do jeito que ele chegou, tadinho. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Pessoal, então a dinâmica minha da aula é o seguinte, sempre nós vamos apresentar algo, depois o professor, o colega, o aluno, qualquer um de vocês vão discorrer sobre isso, fazer as considerações, e aí depois a gente discute sobre o caso, de um modo geral, tá bom? Seja o caso que está evoluindo, o caso que está enroscado, eu tomo muito cuidado, eu sempre falo, acho que vocês passam por isso. Hoje teve 2 mensagens no consultório, fazia tempo que eu não ouvia nesse sentido, tipo, pessoas que não me conhecem, que estão vindo por indicação, e as redes sociais acaba sendo um pouco mais complicado para isso, na minha opinião, porque quando há uma indicação, tem uma certa expectativa e uma quebra de objeção, porque alguém está indicando. Não que isso seja mais fácil, mas pelo menos já quebra a primeira objeção. Quando é uma pessoa que viu você na internet, a primeira objeção é, o valor que eu vou investir vai ter um retorno em relação à minha melhora? No marketing, a gente chama isso de um lead frio, um contato frio. Então, a primeira coisa que a pessoa pergunta, eu estou falando algo que aconteceu hoje, mas ele já trata na primeira consulta? Eu vou ficar melhor na primeira consulta? Né? Então, isso acontece com todo mundo. Por mais que seja, pode parecer algo simples, nunca prometa nada em relação a evolução no que diz respeito a isso e isso, o gráfico X e Y. Porque vocês sabem que tem pacientes complexos que evoluem que só Freud explica. E tem casos simples que você fala, meu Deus, eu achei que ia ser mais fácil tratar a Sabrina e não estou conseguindo. Então, nunca prometa. O que eu sempre garanto é que sempre, principalmente na primeira consulta, eu vou, entre aspas, revirar o paciente do avesso para que eu consiga encontrar o fio. Vou dar um exemplo. Eu atendi uma paciente em São Paulo com um sintoma auditivo, característico de um sintoma articular, intra-articular na TM. Então, quando eu coloco o dedo na boca dela, ela sentia dor na TM e um sintoma de plenitude auricular, ouvido tampado. Eu só tenho um objetivo na primeira consulta. Fazer algo, testar algo que brinque com os sintomas. Eu sempre falo isso para vocês. Mas e se o paciente não zerar a dor na primeira consulta? Quem somos nós para prometer isso para alguém? Agora, se eu conseguir modular o sintoma na primeira consulta, o prognóstico é muito mais favorável. Vocês estão entendendo em relação a isso? A Silvia, a primeira paciente da enxaqueca, tem algo que ajuda muito no tratamento, que é o nível, em alguns aspectos sim, e outros não, mas eu vou explicar para vocês, que é o nível cognitivo, cultural e intelectual do paciente para absorver o que a gente fala e assumir a responsabilidade dele no tratamento. Entende? Isso é muito importante. Por quê? Porque ela, eu vi nos olhos dela que ela falou, poxa, que legal, eu entendi. Ficou nítido que ela iria seguir as orientações que eu propus. Ela melhorou
muito, mas muito do que ela melhorou, eu não sei falar em percentual, eu vou dar um chute, na minha opinião. Pelo menos 50% do motivo dela não ter crises é o dever de casa que ela fez todos os dias. Porque ela chegava na consulta e falava, Léo, veja se eu estou fazendo certo. Eu acho que em pé eu estou fazendo melhor esse exercício que você me ensinou. E aí eu filmo e mostro para ela, Silvia, você percebe que ainda você está chamando o diafragma e toda a caixa torácica? Nossa, eu vou melhorar, Léo. Então tá. Então eu vi um comprometimento do paciente. Cara, isso é o sonho de qualquer fisioterapeuta ou um paciente que se comprometa nesse nível. Porque dor crônica não é passivo, o tratamento é ativo. E o ativo depende da... Porque tem gente que fala, eu vou lá pagar a consulta com a Linda, é ela que tira a minha dor. E esse é o pior paciente possível, a pior pessoa para tratar, tá? Nós temos isso, eu sei. Então, na minha opinião, a evolução dela não ter crises, é a somatória desses dois elementos, mas principalmente dela ter confiado e ter acreditado nessa proposta de tratamento. O seu José é um caso muito atípico, que não vem para mim sempre. Então eu tive que estudar muito, eu conversei com outros profissionais em relação a isso, porque não é comum para mim pegar fraturas importantes de face, um paciente estrábico com diplopia, e a esposa aqui do lado dele, com a cabeça toda costurada, eles todos emocionados, então é algo diferente da minha rotina, confessando para vocês. E então, as primeiras consultas, eu acabei de perder uma paciente muito querida, uma grande amiga minha aqui em Sorocaba, no mês passado, e quando o seu José veio, fazia 3 dias que eu tinha enterrado essa amiga. E foi uma tragédia aqui na região, foi uma coisa, assim, não dá nem para falar. E eu lembro que eu olhei para ele e eu falei, o senhor está vivo, o senhor está conversando comigo. Então isso faz parte do nosso tratamento também. Eu vi que isso acalmou muito eles. Então, o que é perder uma prótese para minha paciente que viveu a tragédia mais absurda e perdeu uma filha de 3 dias junto, uma coisa absurda que aconteceu assim. O que é isso? Então eu percebi que quando aí ela olhou para mim e falou assim, o senhor conhecia? Eu falei, lógico, a melhor amiga dela é a madrinha do meu filho, a gente sempre tá junto e tal. E aí eu percebi que quando eu trouxe essa história, eles olharam toda a tragédia deles com um ângulo diferente. Poxa, é verdade, nós estamos vivos. Pô, dente a gente coloca. Sabe, assim, eu percebi que isso trouxe uma esperança importante. E essa é a parte nossa da empatia, de falar, peraí, vamos... E aí, eu falei, meu Deus, esse paciente não fecha os olhos, ele tem dificuldade para falar, ele não, a mímica facial completamente comprometida, então todos os testes que eu fiz aqui, em relação a ele tentar segurar o líquido na boca, ele não conseguiu, então na fala ele tinha muita dificuldade, e eu falei, meu Deus, por onde eu começo? A filha dele falou, me indicaram você, Léo, eu queria que você desse uma olhada na TM dele. Nada, nenhum músculo da boca, e nem externamente a boca, nada trazia sintomas. Ele não tinha um sintoma, a não ser, obviamente, a questão funcional da hemifase dele. A cirurgia, você tocava na sutura, nada. Toquei em todos os músculos dentro da boca, normal, tô bem. Então aí, por isso que no caso dele, eu dependo muito de exercícios. Então eu fiz um relatório, conversei com uma amiga minha, fono, que a gente tem pacientes em comum, então nós enviamos para ele uma prescrição de exercícios, ele fez religiosamente também, então isso melhorou muito a paralisia facial dele. Hoje, o meu objetivo com o seu José, basicamente, ele agora... O que é hoje? Dia 23 ele tem a consulta no retorno com o médico, nós vamos acompanhar com o oftalmo, para que nós possamos, principalmente, depois que ele colocar a prótese e eu ver essa estética facial dele, hoje o grande objetivo nosso diz respeito à questão dos olhos dele. O que mais incomoda ele é isso, e eu também. É difícil no vídeo, porque eu vejo o paciente toda semana, mas o olho direito dele, que não tem estrabismo, me preocupou muito mais do que o esquerdo. Não sei se vocês perceberam nos vídeos. O primeiro vídeo do olho direito dele não tinha nenhum movimento pela ação do reto lateral, do nervo abducente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Gente, nenhum.
Eu lembro que eu colocava o meu dedo, a caneta, eu fazia assim, ó, o olho direito dele ficava completamente estático. E eu acabei verbalizando com muita sutileza para a família que nós tínhamos esses dois desafios. Porque o estrabismo dele, por não ter tido uma lesão importante, e ele mantém a acuidade visual bem, apesar de ter uma certa diplopia, ele tem até bem uma visão um pouco periférica. Não é ruim. E quando eu testei, o estrabismo dele tinha um desejo, uma força, uma vontade de sair dessa. Pensei, poxa, eu vou mobilizar bastante esse globo ocular, eu vou fazer bastante exercício, mas o olho direito dele, eu falei, meu Deus, vamos ver. Na última consulta, eu fiquei muito feliz com o seu José, que foi a primeira vez que eu realizando movimentos circulares, e eu mudando completamente, é que no vídeo eu edito, eu corto, né? Mas durante os testes que eu faço no consultório, pessoal, eu sempre avalio o movimento e o campo de visão dele em relação a isso. E foi muito legal, porque foi pela primeira vez o olho estrábico dele saiu da linha média. Que eu nunca tinha conseguido, chegava aqui e o negócio... E aí eu consegui fazer alguns exercícios e eu falei, nossa, que legal, vencemos esse campo. O que isso representa para ele? Ele falou, doutor, quando eu olho para alguém de frente, eu já não tenho mais tanto embaçado. Eu estou conseguindo ver. Isso é importante para mim. Vocês estão entendendo todo o contexto? Então, eu não sei qual é o tempo que vai levar. A questão boa é que ele não teve uma lesão neural, apesar do trauma, a magnitude que foi, eu vejo função. O pior paciente é quando você... Porque o paciente pode ter um estrabismo por um trauma craniano importante, ele pode ter um estrabismo por uma meningite, vocês sabem disso. Várias coisas podem levar a essa questão transitória. E eu fui estudar muito, porque eu falei, não faz parte da minha rotina. A última adolescente que eu atendi estrábica, ela fez o exame do fundo do olho, ela ficou internada 15 dias por conta de uma crise de meningite. Mas eu quis dividir isso com vocês, para vocês entenderem que tem casos, que nem a da Silvia, que em um mês de tratamento, nossa, ela está mega feliz. Hoje eu espacei as consultas, eu a vejo 2 vezes por mês. Talvez pode ser uma das perguntas de vocês em relação à periodicidade. Eu sempre, quando eu faço um teste espaçando o paciente, e ele não regride na evolução, mesmo se ele estacionar, eu já tento de novo manter esse espaçamento. Eu falei, ela mora em São Roque, 50 quilômetros daqui. Falei, Silvia, vamos tentar agora 15 dias? Você tá bem. Se você tiver uma crise forte, você vai me ligar. Na crise eu não ajudo, nós não ajudamos paciente em crise, que fique claro isso, tá? Mas aí e deu certo. E isso para o paciente, hoje nós vivemos uma fase desconfiado. Você vai comprar uma coisa na internet, você está desconfiado se aquilo... Você vai fazer um curso, você está desconfiado se aquela pessoa tem conhecimento. Você vai assumir um compromisso, a gente está desconfiado se não está sendo enganado. Os nossos pacientes não são diferentes. Então, quando você mostra uma vontade de que ele tenha uma autonomia, uma independência, e que você fala, vamos tentar daqui 3 semanas, daqui 2 semanas, eu quero acompanhar esse desmame, e se tudo der certo, nós vamos cada vez mais espaçando, até o ponto de você entrar num hall de pacientes, dependendo do seu meio ambiente, eu falo exatamente isso com o paciente. Eu vejo 2 vezes por semestre, 1 vez, depende muito da profissão, do meio ambiente do paciente. Tem paciente que precisa ir numa consulta cada 15 dias, 20 dias, 1 mês. Tem pessoas que não. E quando você externa isso, sabe o que passa? O Pedro não quer me manter refém do consultório dele para fazer dinheiro em cima da minha dor. Desde que o paciente não tenha clareza nisso, implicitamente ele não pode ver você como um vendedor. Ele tem que ver você como um terapeuta que quer ajudá-lo a ser independente e não dependente. Para mim, esses elementos subjetivos da venda é o que faz realmente alguém vender. Eu fui num evento esse final de semana, eu falei, que eu pedi para minha mãe vir ficar com meus filhos, e eu, né, foi uma das piores experiências, mas também melhores, porque eu falo, eu nunca vou fazer isso.
E a pessoa ficou 90% do tempo olhando para você e falar, passa o cartão, compra. Sabe assim? Eu falei, meu Deus, imagina isso na nossa profissão. Para mim é o anti-marketing. Tudo bem? Pessoal, esses eram os 2 casos que eu queria mostrar para vocês. Eu tenho outros, eu poderia trazer outros. Eu queria fazer alguns combinados antes de abrir para vocês falarem. Primeiro, se vocês não têm um costume, como eu não tinha, comece a catalogar os pacientes. Não todos, eu sei que não precisa de todos, a gente não precisa engessar. Mas, poxa, Pedro, chegou um paciente com uma postura antálgica, uma baita de uma hérnia aguda, tira uma foto, faça um vídeo. E eu vou além. Lembra da minha aula, quando eu falo das personalidades dos pacientes? Quando você tem esse arquivo salvo no seu computador, preste atenção. Amanhã vai chegar alguém travado de novo. Você tem uma prova social que você pode ajudá-lo, deixando muito claro que cada caso é um caso, mas que você tem experiência. E você tem. Concorda? Se você atendeu um paciente que teve aquela melhora, por mais que esse N seja ridículo, cientificamente falando, não é a primeira vez que você está pegando esse caso. Então, eu queria pedir para vocês, primeiro, cataloguem isso, tenha fotos e vídeos de casos que parecem ser desafiadores e interessantes, para que quando vocês trouxerem esses casos para aqui dentro, tenha riqueza de detalhes para a gente opinar. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, sempre que possível, uma ciática, qualquer coisa, um sintoma que envolve cabeça e pescoço, coluna. Eu não quero que a Dani traga o caso clínico dela assim. Eu estou com um paciente com uma dor no joelho, cara, eu não sei o que eu faço. Vocês podem ajudar na mentoria? Não, a gente não pode. Léo, estou com um paciente com uma dor no joelho, na face interna, quando ele agacha, piora. Ou eu estou com um paciente com uma dor no joelho, próximo da região da tuberosidade da tíbia, quando ele desce escadas, é pior do que subir escadas. Você já pensa na questão excêntrica do quadríceps, síndrome femoro-patelar. Concorda comigo, gente? Condromalácia, etc. É diferente. Falar que está doendo o joelho. Gente, uma dor na cabeça da fíbula, na interlinha, na região anterior do joelho, na região poplítea, são pensamentos completamente diferentes. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, quando vocês... eu estou falando isso só para ficar legal, para ficar gostoso a discussão. Então, olha, eu estou com um paciente com uma dor lombar, ele tem Valsalva positivo, o SLAMP está assim, eu fiz esse teste, eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei se eu fiz isso no grupo. Puxa, se eu não fiz, eu filmei para mostrar para vocês, eu acho que eu esqueci, eu até peço desculpas. Deixa eu lembrar quem foi. Bom, mas enfim, eu vou achar no meu celular. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Quando a gente faz o SLAMP teste, todo mundo sabe o que é o SLAMP teste? Todo mundo sabe? Ok. Quando você faz um SLAMP teste e ele dá positivo para uma sensibilização neural, o que significa? Que você colocou alavancas de tensão no nervo e o paciente teve dor. Concorda comigo? Essa dor pode ser lombar, torácica, cervical, glútea, face posterior de coxa, poplítea, região do gastrocnêmio pé. Não é isso? Então, o que nós aprendemos? SLAMP positivo. Sensibilização, está inflamado. O que fala-se? Não alongue esse paciente. Não é essa meio que a máxima disso? Agora, imagine um paciente com uma dor lombar. Imagine um paciente com uma... Porque não necessariamente um sintoma neural, o paciente tem que ter a dor filiforme, concorda comigo? Tem pessoas com sintomas neurais que têm dores pontuais. Sim, sim. Principalmente quando vem acompanhado de uma discopatia, enfim. E se você testa um SLAMP colocando tensão, o paciente não tem sintomas. E quando você tira a alavanca de tensão do tronco e da cabeça, ele sente dor lombar. O que significa isso? Sabia que isso acontece? Só esse ano eu tive 2 pacientes. A Fabiana, que não é esse caso, e esse último paciente que eu preciso olhar no meu celular para lembrar quem foi. Eu até peço desculpas para vocês. Mas eu filmei isso, tá? Eu filmei para mostrar para vocês. Ô, Léo, você faz a gentileza de repetir isso que você falou? Agora. Porque... Agora.
Agora, Obrigada. ó, eu tô aqui sentado. Ó, minha cadeira tá com um probleminha, mas tudo bem. Tô sentado. Sabrina, fiz o teste. Não aconteceu nada. Fiz a tríplice extensão, dorsiflexão, extensão, não. Aí, Sabrina, eu faço isso, ó. Senti a lombar. Seja a lombar ou a perna, mas o paciente ele teve dor quando eu tirei a tensão. Isso acontece. A linha do David Butler não explica isso bem. O Shacklock explica isso bem, porque ele trouxe com propriedade as 3 funções dos nervos. Alguém me lembra quais são as 3 principais funções dos nervos? Posso falar, então? Primeira, tensão. Segunda, compressão. E a terceira, deslizamento. Posso falar um negócio para vocês? Quando você faz isso com o nervo mediano, ele desliza dentro do conduíte 6 milímetros. Quando você faz isso, 6 milímetros. Agora, quando você faz isso, ó, coloco tensão no braço e diminuo na cabeça, ele desliza 12 milímetros. O ciático corre muito mais de 3 centímetros quando você desliza. Portanto, o paciente que tem dor, quando você coloca uma tensão na extremidade e diminui a tensão na outra extremidade, é um sintoma, um sinal / sintoma de pouca mobilidade neural. Sim, veja, mobilidade não é tensão. Mobilidade é deslizamento. Então, se amanhã o slump der positivo quando você desliza o nervo, o que você vai ter que fazer? Técnicas de deslizamento neural. Por isso que o módulo de neural para essa turma da tríade, eu estou refazendo ele inteiro. Porque eu quero deixar muito bem pragmático, meio que protocolado esse raciocínio clínico em vocês. E tem gente que tem confusão nisso. Coloca atenção, não teve sintoma. Gente, nós temos que testar 3 coisas: tensão, compressão e deslizamento. Compressão aonde? Áreas de crush, cabeça da fíbula, piriforme, não é isso? Vocês sabem disso. Coluna. Só que o deslizamento eu vejo que pouca gente testa. E vou falar, praticamente todo o tratamento neural meu, exceto o paciente muito sensibilizado. Mas, olha, 90% do meu tratamento neural, eu viso muito devolver o deslizamento, a mobilidade do nervo. Gente, é um conduíte. É você pegar um cano, colocar um fio dentro e veja, você faz o slump invertido, Sabrina, você está pegando esse fio e fazendo isso. Ó. E tem como testar isso. E para testar isso é a coisa mais simples. Alavanca distal, tensão, alavanca proximal, aproximação. Me lembre, amanhã, de eu mandar um artigo para vocês disso e mandar um livro sobre isso para vocês. O livro tem que procurar, mas o artigo eu acho fácil. Vocês entenderam isso? Eu quero que esses encontros ao vivo sejam assim. É esse tipo de troca. Então, amanhã, quando chegar um paciente, se qualquer um de vocês acabar trazendo um paciente com um sintoma radicular, a Sabrina vai falar assim, você palpou as áreas de crush desse nervo? Aí a Dani fala, poxa, Sabrina, eu não lembro, me ajuda. Olha, se é o nervo ulnar, Dani, eu penso no tronco inferior do plexo braquial. Carneira cérvico-torácica, primeira costela, músculo subclávio, trajeto medial do braço antebraço, então, disfunções do cotovelo. Olha isso. Vocês estão entendendo? Eu quero que os nossos encontros ao vivo, eles sejam clínicos. Obviamente, surgirão temas, eu vou preparar conteúdos ao longo desse ano para discutir coisas que eu acho que eu perceba que vocês estão com dificuldade.
Mas eu queria, de forma majoritária, que fossem discussões de casos clínicos. Porque, no fim das contas, o investimento de tempo e dinheiro para vocês é para melhorar os pacientes. No fim de tudo é isso. O conteúdo gravado pode deixar comigo, que eu já estou refazendo tudo. Eu peguei uma paciente minha de São Roque esses dias, eu fiz umas manipulações de alta velocidade, que é algo que a gente não discutiu, no cotovelo, no ombro dela, para colocar na aula, para ajudar vocês em relação ao posicionamento e tudo mais. Nós vamos ter uma aula agora de víscera, que é algo que eu não abordei no passado, mas eu acho importante interpretar as dores musculoesqueléticas por uma visão visceral. Isso é muito importante, mas muito importante. Eu estou com um paciente que até poderia dividir isso com vocês num outro momento, que ele teve uma melhora muito interessante, um paciente de 83 anos, que eu atendi ele hoje, a segunda consulta. Parece que ele tem 50, uma pessoa extremamente saudável, inteligente, ele mora num sítio com a esposa, assim, se você vê a mobilidade, você nem acredita, uma pessoa, nossa, um orgulho de ver. Extremidades dos pés, principalmente o pé direito, extremamente, ele oscila em sentir queimar, gelado. Ele falou, eu não aguento meu pé, eu tô dormindo, eu acordo, eu não sei mais o que eu faço. Só que se você olhar a mobilidade, você não encontra uma restrição de mobilidade. E eu tive o raciocínio clínico pensando, bom, eu consigo interpretar técnicas para melhorar o aporte sanguíneo de membro inferior, em relação ao abdômen, né? Concorda comigo? Melhorar a hemodinâmica visceral, técnicas para artéria femoral hipoplítea, eu fiz tudo isso. Ele chegou hoje, e olha que engraçado, falando agora, eu não gosto de falar de dinheiro com vocês, porque eu não tenho esse perfil, mas ele pagou a consulta individual, assim, minha secretária orienta, explica, mas nunca forçar ninguém. Hoje ele veio e falou, olha, eu queria pagar o tratamento do Dr. Leonardo. Então, ele tinha uma certa objeção, falou, como que eu vou pagar 4 consultas sem saber quem é ele? Mesmo tendo uma experiência boa. A primeira coisa que ele fez quando chegou no meu consultório em dinheiro foi pagar essas 4 consultas. Ele falou, doutor, eu fiquei 3 dias perfeito. Foi melhorando progressivamente. Eu não sei se eu empolguei demais, mas eu trabalhei muito esse final de semana no meu sítio e eu senti um pouquinho de piora, mas não como eu estava. Só que aí tem um detalhe, que hoje ficou muito claro. Ele comentou com uma hernia inguinal e eu acabei não dando tanta atenção visualmente na palpação. Hoje eu pedi para ele abaixar a cueca para mim, e ele tem uma hernia inguinal homolateral, o sintoma do pé direito dele que é pior. Ele falou, eu tenho 83 anos, eu não sei se eu quero operar. Falei, eu super respeito, mas eu gostaria que o senhor ouvisse a opinião de 3 médicos. Porque hernia inguinal não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Então, ele é um cara muito inteligente, ele entendeu a diferença do que é funcional e do que é patológico. Ele entendeu o que é doença e o que é disfunção. E ele chegou para mim com nenhum parâmetro vascular. Tipo, Léo, eu tô bem. Com todos os exames eu tô bem. Eu falei, eu sei. Quando eu olhei a hérnia hoje, ele tem dos 2 lados, igual meu pai tinha. Mas do lado direito, já é quase um limão Tahiti. Gente, vocês sabem, vocês conhecem o trígono inguinal. Da mesma forma que a gente tem o trígono suboccipital, a gente tem o trígono inguinal. E dentre as estruturas que estão ali, e quem que você tem? Ligamento inguinal, artéria femoral, não é isso, gente? E o nervo femoral. O plexo lombar passa aí. Até que me prove ao contrário, o quanto que essa compressão mecânica da hérnia inguinal não esteja favorecendo o pé direito dele. Porque veja, ele tem uma hérnia e um sintoma homolateral. Eu tive que, por mais que ele estava feliz hoje com o meu tratamento, eu fui muito honesto. Eu falei, eu espero que o senhor agora fique mais dias bem. No entanto, vale a pena o senhor buscar uma opinião médica. Primeiro que a hernia inguinal não é brincadeira. Segundo que ele é muito saudável. A recuperação é pior do que a cirurgia, quem já teve pacientes que fizeram cirurgias, porque o paciente não pode pegar peso, ele tem que respeitar o pós-operatório. Mas eu deixei hoje essa informação muito clara para ele, mesmo ele tendo melhorado. Como ele melhorou, quando eu falo, quando o paciente melhora, a confiança aumenta. Ele falou, tá, então tá bom. Falei, quando eu ver o senhor, na próxima semana, nós vamos conversar sobre isso. Eu quero saber agora. Por quê, gente? Se esse paciente estacionar no tratamento,
tudo indica que esse obstáculo está comprometendo a rodovia neurovascular do membro inferior direito dele. Então ele falou que ele tem um sintoma neurovascular. Vocês entenderam por que é um sintoma neurovascular, né? Aí simplesmente eu peço para ele abaixar a cueca, eu vejo um tronco de árvore que caiu na Castelo Branco. A minha pergunta é, tudo bem, eu consegui desviar. Por que eu desviei? Porque eu fiz técnicas para o sistema sutil. O corpo dele respondeu bem. Se você perguntar para mim, pela minha experiência, o que eu acho disso, eu acredito que essa melhora tem um prazo de validade, apesar dele estar empolgado, e se ele fosse o meu pai, o meu avô, ou alguém muito próximo a mim, no qual eu pudesse expressar minha opinião com mais afinco, porque como paciente eu sempre tomo cuidado com isso, eu com certeza falaria para ele tratar e operar isso. Com certeza. Porque é muita coincidência. É muita coincidência. Tudo bem? Então eu poderia estar dividindo isso com vocês, eu senti, nossa, ele melhorou. Tá, melhorou, mas quando ele abaixou a cueca, eu pensei, não quero ser pessimista, eu tô falando para vocês, mas eu acredito, por mais que ele pode passar 1 ou 2 semanas bem, esse é um sintoma de uma congestão, de um problema neurovascular, e tem uma pedra no meio do caminho. Até que ponto as minhas mãos conseguem, entende? Bom, gente, Ô, Léo, pode nesse paciente, você fez técnica neurovascular só? Ou neural também? Eu fiz neurovascular, mas eu fiz uma coisa que eu achei importante, fiz neural. Sabrina, mas é que eu não filmei ele. Se você olhar a mecânica neural dele, você fala, meu Deus, que vergonha. Você não está entendendo, Sabrina? É uma pessoa assim que, meu Deus, eu acho que ele vai viver 200 anos. Não é possível um cara tão saudável assim. Até que eu olhei para ele hoje, eu falei, eu nunca falaria que o senhor tem 83 anos. Pelo amor de Deus, não é possível. Eu fiquei tão feliz de atender ele, porque assim, Sabrina, eu testei os nervos. Cara, ele agachou, ele encostou a bunda no chão. Eu fui fazer o slump, me deu vergonha. Eu falei, meu Deus. Então, mas isso, Sabrina, que eu estou te falando, é um dado que fortalece a hérnia. Uma coisa é você atender um paciente travado, que não tem mobilidade neural, você toca o piriforme, ele está com dor aqui e ali. Esse paciente, você fala, bom, eu tenho um terreno a trabalhar. O terreno desse paciente é escasso, porque tudo funciona. Vocês compreendem meu raciocínio? Ele é saudável na plenitude da palavra. E aí? Intestino... Gente, um paciente com uma congestão neurovascular, típico, é o paciente com aumento da pressão intraabdominal, é o paciente constipado, que está com o pé, com sintomas, ele tem edema de membro inferior, ele começa a ter varizes, é o paciente que vocês conhecem, não vai ao banheiro, está irritado, dorme mal. Esse senhor que eu estou falando é o oposto. Eu tenho vontade, eu olhei e falei, meu Deus, se eu chegar na cidade desse jeito, eu vou estar dando aula para meus alunos com 83 anos felizes. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, gente? Então, se eu vejo uma pessoa tão funcional com esse sintoma, acende a luz da lesão e não da disfunção. Faz sentido o raciocínio? Faz sentido, né? Tipo, mas por que ele tem esse sintoma? Essa é a pergunta. Mas, enfim, eu estou feliz com isso. O que vocês acharam dessa discussão, desses 2 casos? Vocês querem fazer alguma consideração? O que vocês fariam de diferente? Vamos falar do primeiro caso, da cefaleia, da enxaqueca. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Posso perguntar? A Sabrina é toda certinha, ela levantou a mão no chat. Primeira vez que eu usei essa função aqui, eu vou falando. Pode. Uma perguntinha. Quando você tem o Biologix, então aí você tem um problema de... Vou tirar a mãozinha aqui. Você tem um problema de enxaqueca e ATM e tal, ela tem bruxismo, né, que você falou, e aí você oferece o Biologix para ela fazer. Você tem também, né? Tenho. Só que eu não estou usando, né, eu não achei ainda o fio da meada. Eu tinha assinado o pós-pago, eu estou no pré-pago agora, mas eu já explico como eu uso. Mas aí, nesse caso, você cobra dela, já que o interesse foi seu? Lógico que eu cobro. Tá. Lógico. Porque eu pago pelo exame. Tá. Se eu não me engano, é coisa de R$120. Eu cobro o dobro do valor do exame.
As pessoas que usam o Biologix cobram em torno de 400 a 600 reais. É. Eu não me sinto confortável aqui de cobrar isso. Mas é uma questão ética minha. Tipo, eu não quero cobrar 3 vezes o valor do negócio. Eu não sou essa pessoa. Mas eu explico o porquê que eu quero avaliar o sono dela. Uma pessoa que acorda na madrugada vomitando, que tem uma doença crônica e que acorda de manhã com a mandíbula cansada, eu preciso, no mínimo, saber a qualidade do sono. Quando eu expliquei para ela, o exame poderia custar 500 reais, porque ela entendeu a importância. O resultado do exame dela foi excelente. Então, tá tudo bem. E detalhe, tá? Eu não coloquei o áudio aqui do Tony, do dentista. Deixa eu pegar aqui. Eu não vou colocar o áudio, mas eu não coloquei para vocês, mas eu encaminhei ela para o Tony. Ela perguntou se eu tinha alguém de confiança. Eu falei que eu tinha. E ele também tem um Biologix, mas eu já adiantei para ele que ela tem um sono muito, muito, muito bom. Ó, eu vou compartilhar com vocês aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Só para vocês terem uma noção. Vê se vocês conseguem ver a minha tela. Peraí. Por que não aparece? PDF. Aqui o PDF. Pronto. Ó, dá uma olhada. Deixa eu ver. Eu vou compartilhar a janela. Vocês não estão vendo, né? Eu percebi. Eu estou aprendendo também, tá? Agora sim. Vê se vocês vão ver. Sim? Sim. Agora eu estou vendo vocês. Ó, dá uma olhada aqui, pessoal. Essa é minha paciente, tá? Estou dividindo com vocês aqui o caso dela, o causo dela. O IDO dela deu 1,4. Isso é uma pessoa que dorme que nem um neném, um anjo. Essa é minha paciente. Quanto maior for o IDO, mais severo é a apneia do paciente. Tá? Então, ela não tem dessaturação de oxigênio durante o sono. Olha isso. Quanto tempo durante o sono ela desaturou abaixo de 90%? Nada. Ela não ronca praticamente. O ronco dela foi muito baixo. 90% do sono é silencioso. O marido falou que ela roncava, alto e frequente. No dia do exame, não. Cefaleia, sono não reparador. Então, isso, Sabrina, já indica o exame. Eu ronco, eu acordo cansada, eu acordo vomitando, eu tenho que avaliar o ronco. Aí, ó, ela teve uma frequência cardíaca boa até, eu gosto menor do que isso durante o sono, mas tudo bem. A saturação de oxigênio dela ficou excelente durante o sono. E olha aqui, ó. Vocês sabem o que é? Isso daqui é o sono dela. Gente, ela dormiu que nem um neném. Se eu mostrar dos outros pacientes aqui, se eu mostrar o do Carlinho pro Marcelinho, ele vai printar e vai tirar sarro no Carlinho depois. Mas, ó, maravilhoso. Então, aqui é onde ela roncou, por volta das 2 da manhã, tá? E de manhã, quando ela estava acordando. Enfim, ótimo. Deixa eu mostrar de um outro paciente, só para vocês terem uma noção dessa importância desse exame. Quer ver? É a Gabi? Não, não é a Gabriela. É a Gabriela. É a Gabriela. Deixa eu ver se é ela. A própria. Vocês estão vendo aqui esse outro exame? Essa é uma paciente de São Paulo, uma professora universitária lá na USP. Sabe por que eu pedi o Biologix dela, Sabrina? Ela me procurou, essa paciente, ela usa placa, tem bruxismo. O bruxismo eu tenho que avaliar a questão do sono, isso é fato. Tá? Mas, de um modo geral, é uma paciente bem equilibrada, tudo mais. Beleza. Eu achei que ela ia ter apneia, por conta da clínica dela, da DTM, ela não tem também. Só que aqui, o exame dela, olha isso, ó. Ah, ela é hipertensa, isso é importante, vocês vão entender o contexto. Sabrina, olha o sono dela, fragmentado. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Em cima?
Todo fragmentado o sono? Isso são micro despertares. Cada hora que você vê isso para cima aqui, ó, é que ela acordou. Acordou sim. Não acordou de levantar, mas enfim. Pois bem, só que tem uma coisa interessante no exame que eu encaminhei ela para o cardiologista, para avaliar, fazer um Holter. Não é normal, não é fisiológico uma pessoa dormindo com 100 batimentos por minuto. Uma frequência cardíaca em 100. Magra, saudável, faz atividade física. Então, uma paciente hipertensa que dormindo, o batimento dela chegou a 110, isso não existe. Então, o exame dela foi para uma coisa, só que eu acabei encaminhando ela de volta para o cardiologista para ele analisar isso. Que eu me senti um pouco inseguro quando eu vi isso. E eu preciso de uma opinião de outro profissional. Certo? Léo, deixa eu perguntar uma coisa sobre esse primeiro caso. Você comentou que indicou para ela ir no dentista. E aí tem bastante paciente que me questiona quando tem algo de ATM envolvido. Você pede para o dentista fazer a placa ou ele avalia? Como que é? Olha, eu tenho o Tony, que é esse dentista de Sorocaba, cara, ele tem uma equipe muito boa quando precisa de uma intervenção que não seja da alçada dele. Ele é muito ético, muito ético. Então, assim, o uso de uma placa mio-relaxante, ela é embasada muito na clínica do paciente. Se eu mostrar o áudio que ele mandou da paciente, até que todo mundo que eu indico, Ingrid, para ele, fala, nossa, doutor, obrigado, eu adorei a consulta, porque ele é um cara muito transparente. E ele não vai colocando placa. Por exemplo, nela, ela... Deixa eu abrir o áudio dele, que eu vou saber falar melhor o que ele falou. Ele é sensacional. Olha aqui. Aqui, ó. Eu vou abrir o áudio. Deixa eu ver o negócio. Confirma se vocês ouvem esse áudio que eu vou abrir aqui. Vocês estão ouvindo? Oi, Leonardo. Bom dia. Tá bom? Leonardo, reportando a você, ontem quem esteve aqui foi a Silvia. Essa paciente, da Obrigado enxaqueca. de novo, viu, pela indicação. Caso complexo ali. Ela me contou, né, todo o histórico, das náuseas, enfim, né, tudo que envolve ali. E também um fato bem importante, né, que ela fez as sessões com você, se não me engano, ela fez 4, que ela me disse, e já amenizou bastante, né, o problema, já está aliviando bastante, enfim. Me contou também que já tentou usar 2 modelos diferentes de placa mio-relaxante para controlar e não teve sucesso, porque, na verdade, ela não se adaptou, não conseguiu usar bem. Sentia muito incômodo com isso. Bom, o que eu notei? Ela tem um desvio considerável para a direita, quando ela faz o movimento de abertura, e eu notei uma interferência oclusal, ou seja, ela vai morder, ela toca primeiro no lado esquerdo, e aí escorrega para a direita. Só que o desvio é bem considerável e certamente ela tem isso de uma vida já. Então, assim, eu fiz um leve ajuste oclusal no dente, já para testar, para ver o encaixe. Ela já notou diferença. Eu solicitei exame de radiografia e tomografia, que ela já fez, ela já analisou que já fez. Eu estou só aguardando o laboratório caminhar, para eu poder fazer uma avaliação mais detalhada e fechar o diagnóstico para iniciar a terapêutica. Mas a causa realmente é dentária ali. Eu pretendo seguir com esse ajuste, equilibrar a oclusão dela. Depois ela vai precisar de um procedimento restaurador, porque ela não tem guia canina de um lado, tem de um e não tem do outro. Ela tem do lado esquerdo e não tem do direito. Então, restabelecer a guia canina, estabiliza a oclusão dela, né, contato bilateral equivalente, guia de movimentação, e na sequência, aí sim, pensar nessa placa para controlar o apertamento, o xismo, proteger a articulação, relaxar a musculatura, etc. Tá? Eu vou te posicionando assim que eu receber os exames. Primeiro, com um profissional desse é o sonho de qualquer fisioterapeuta. Eu acho que vocês imaginaram já. E eu busco ser recíproco com ele quando eu recebo pacientes assim. Eu não era essa pessoa, nos últimos anos eu venho melhorando em relação a isso. E eu pude compreender o que é realmente uma abordagem multimodal interdisciplinar. Quando eu ouvi alguns termos, eu não sabia o que se tratava, porque não é minha área. Sabe o que eu faço? Se eu abrir o WhatsApp, vocês vão ver que o próximo áudio que eu mandei para ele é, Tony, ele trabalha do lado do meu consultório, tá? Eu mandei para ele assim, Tony, eu queria ir conversar com você para entender mais a fundo do seu trabalho, para que eu possa indicar com ainda mais tranquilidade.
algumas coisas que ele falou aqui, de guia canina, tudo, eu já sabia de uma outra dentista que me ensinou muito, que hoje mora no Canadá. Mas, basicamente, se você pensar em côncavo e convexo, eu sei que a análise não é côncavo e convexo, mas se o encaixe, se não for um trilho do trem perfeito quando o paciente tem uma normo-oclusão, quando ele fecha a boca, isso gera parafunções. Muitas vezes eles criam, os dentistas, através de resina, colocam guias, alguns chamam de pistas, para que quando o paciente feche a boca, não tenha essa excursão anormal da boca sambando e tentando procurar o encaixe perfeito. Então é um trabalho, um artesão, muitas vezes, o dentista faz, para estimular de uma forma estrutural o fechamento adequado da boca, criando algumas guias. É mais ou menos assim, Ingrid. Nada a ver o que eu vou falar agora, sabe? Mas quando você faz um estresse em vara do joelho, você fala, nossa, tá com uma folga aqui, então ela vai andar. Deixa eu ir ali e colocar um ligamento colateral. Vocês estão entendendo? O dentista faz isso através de resinas, com guias e pistas. Isso eu já sabia de experiências prévias com outros dentistas. E eu combinei com o Tony agora, com esse dentista, uma reunião. Eu já atendo o filho dele, então ele sabe muito do meu trabalho, e eu sei pouco do dele, porque ele vai começar a tratar dos meus filhos agora. E eu não sou bobo, Ingrid. O que eu fiz? Cara, você precisa me ensinar, eu quero entender do seu trabalho. Primeiro que eu vou aprender, isso não tem valor, né, inestimável. Segundo que eu vou indicar com mais segurança. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, quando eu ouvi alguns termos, eu pensava, meu Deus, o que é isso? Eu visto a minha camiseta de um aluno e falo, você pode me ajudar? Sabe o que ele me respondeu? Leonardo, a hora que você quiser, sexta-feira, tal horário eu tô livre, tal dia eu tô livre. Cara, por exemplo, hoje eu tenho alguns profissionais, fonodentistas, que a gente confia um no outro. Eu indiquei para um dentista aqui especialista em DTM, ele é um dos únicos que tem residência, especialidade em DTM. A conduta dele foi tão antiética, mas tão... Eu não sei nem falar, não vou nem dar detalhes, porque eu falei, não é possível. Isso sou eu que faço. Tipo, o paciente saiu com um impresso, um papel, coloca a mandíbula para o lado, para o outro lado, abre a boca e tal, e é isso. Não é isso. Se eu encaminhei um paciente para você, poxa, me dá uma devolutiva, vamos discutir. Eu encontrei obstáculos, eu preciso de ajuda, eu não quero... Então, ele não é assim, o Tony. Então, vocês perceberam pelo áudio, o cuidado dele. Então, basicamente é isso. E sabe como que isso aconteceu? Eu atendi uma paciente de 10 anos, que eu encaminhei para ele. A forma como eu encaminhei a paciente para ele fez toda a diferença. E eu dou aula num curso em São Paulo de odontologia do sono, como professor convidado. E ele fez esse curso. Por isso que ele tem um Biologics, ele é amigo do Alê, Sabrina. Eles fizeram faculdade juntos, são melhores amigos. O Alê falou, você precisa conhecer o Tony, né? Eu falei, então vamos, me apresenta o Tony. Então, o fato de eu já trabalhar com isso, e ele também, rolou. E na hora que a gente foi trocar pacientes, Ingrid, é isso que para mim é a coisa mais importante. Quando você for indicar para um outro profissional aí em Maringá, a forma como você embrulha esse paciente diz muito de você. Entende o que eu estou querendo dizer? Uhum. Por isso que eu falei para vocês assim, não vem assim, eu estou com um paciente com dor na cabeça, o que eu faço? Vai estudar, pelo amor de Deus, não faça esse tipo de pergunta. Porque isso mostra que às vezes você vai encaminhar um paciente para Maringá, para o dentista e fala assim, procura a Sabrina, ela é uma dentista aqui, vai lá. Cara, a Sabrina nem vai entrar em contato com você. Agora manda um relatório. Manda um relatório bem feito. A Sabrina, no mínimo, vai falar assim, quem que é essa fisioterapeuta? Preciso conhecer ela. Para mim, isso é muito mais importante do que uma foto bonita no Instagram. Aconteceu um negócio parecido comigo. Eu fiz um relatóriozinho de uma paciente, porque eu acho que ela tem... Eu já discuti mais ou menos esse caso com vocês, e ela tem um problema, acho que vascular, ainda não definiu-se direito, e eu mandei todo o relatóriozinho, escrevendo direitinho, para o médico que mexe mais no marca-passo. Sei. Ele falou, nossa, ela é entendida, né? Mas eu não entendo disso, não. Vai no cardiologista. Ele assumiu que ele não entendia. Mas foi engraçado que ele falou, nossa, ela é entendida, essa fisioterapeuta. E você entendeu o que é o bem ou o mal, né?
Mas esse ela é entendida, tem muitas camadas. Ela é cuidadosa, ela sabe o que está fazendo. Tipo, cara, isso que você fez, Sabrina, que a gente tem que fazer, é uma das coisas mais importantes. Porque senão fica aquela discussão, mas o médico pediu para eu não ir na física. Mas o médico falou que eu tenho que operar. Para com essa discussão. Para com essa coisa de ego. Encontre profissionais como o Tony, como a ex-mulher dele, a Luciana, que também é excelente. Encontre profissionais assim, que confiem em você, e você confia no paciente. Forme essa rede e não dê bola para essas discussões. Na outra turma tinha um aluno que toda vez falava assim, nossa, mas o médico pediu para isso. Aqui na minha cidade tem um cara que cobra não sei o que, ele está se queimando. Tem uma hora que eu enchi meu saco disso, eu falei, e por que você está preocupado com isso? Você está gastando energia com o outro? É sério mesmo? Você está entendendo? Desculpa entrar nesse assunto, mas é só para... É isso, entendeu? E eu ajudo vocês, tá, gente? Se vocês precisarem de modelos de relatórios, contem comigo em relação a isso. Não para eu te entregar pronto, apesar que eu entregue, mas traga um esboço para eu ver como que vocês fazem. Ingrid, se você quiser ajuda nisso, tipo, Léo, sabe que a Sabrina, ela pode dividir o dela com você. Gente, a mentoria é isso. Eu tive já alguns que eu mandei, mas eu mando mais para médico, né? Aham. Foi até bem legal, eu mandei para um neuro e ele virou meu paciente. Você comentou comigo, lembra? Você mandou... Isso é sensacional, isso é cuidado. Sim. Quando eu montei aquela aula Anamnese que Vende, e eu reformulei, se vocês olharem na mentoria nova, vocês vão ver que a aula está completamente nova. Eu sei que para algumas pessoas incomoda isso. Demorou para eu entender isso, porque eu venho da osteopatia, vocês sabem quem eram os meus mentores lá atrás, no sentido de, isso não é importante, basta o paciente deitar e você fazer algumas manobras. Gente, você compra algo no mercado primeiro pelos olhos, depois com a boca. Se você vê que tem uma mosca no açougue, você nunca mais chega lá perto. Concorda comigo? E não é diferente na nossa profissão. Então, o ambiente, o cuidado, a forma como... Gente, olha que coisa louca que eu vou falar para vocês. Hoje, esse final de semana que eu estava nesse evento, é uma pessoa que, segundo ela, fatura muito, ela ensina a ter não sei o que lá lucrativa, e eu não me engajo nada com essa pessoa. E minha esposa, vamos, amor. Eu falei, não, realmente, talvez a gente vai aprender alguma coisa boa. Tava a Fabiana Ambura, que é uma ex-atleta do atletismo, aí ontem ela veio me dar um abraço, ela falou assim, olha, a única coisa boa que aconteceu aqui foi que você me ensinou a fazer um agente de IA, porque não valeu a pena nada vir no evento. Sabe por quê? Os primeiros segundos que eu tive contato com o palestrante, o marido da mulher, eu olhei e falei, 171. Meu Deus, esse cara tá me enganando. Quando ele começou a falar, eu autentiquei minha assinatura. Falei, realmente. Falando atropelado, comendo as palavras, comendo as palavras, e blá, 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 blá. Eu falei, esse cara, na hora que entrou a esposa dele, eu olhei pra minha esposa, eu falei, foi o tempo todo com depoimento, eu falei, mas eu vim aqui para aprender, cadê o assunto técnico? Cadê? Veja, eu fui num outro evento em Alphaville, ninguém falou de venda, ninguém fez o pitch de venda, tipo, olha, minha mentoria. A minha vontade era de fazer mentoria com todos. Porque a entrega falou por si. A entrega é o relatório que a Sabrina mandou. A entrega é ela ouvir o paciente. A entrega é ela explicar para o paciente. A entrega é ela tocar o paciente. O preço, ele fica tão irrisório com isso, que, por exemplo, a Silvia, poxa, quando eu expliquei do Biologic e tudo mais, ela falou, deixa eu levar agora. Aqui. Como que eu pago? Entende o que eu tô querendo dizer? Então, esse final de semana eu tive uma sensação do que eu nunca vou fazer, que é o conto do pavão que eu falo, mostrar o rabo bonito para esconder o pé que é feio. Tudo bem? Desculpa esse desabafo, eu tô puto ainda com essa história. Ô, Léo, se você tiver algum modelo e puder compartilhar com a gente da carta, só para a gente ter né, no caso, ter uma ideia de se as que eu faço, o que eu preciso melhorar nela, alguma coisa assim. Eu sempre faço do zero,
Eu não tenho um modelo pronto. Eu só preciso lembrar qual foi o último que eu fiz. Uhum. Eu vi. Com certeza. Não, eu falo algum exemplo mesmo, só pra gente ver, né? Não, eu acho, para mim, gente, eu tô aqui para ajudar vocês. Se vocês quiserem, que eu acho que eu tenho um agora, eu já vou mandar até no link para vocês no grupo. Quer ver? Uhum. Obrigada. Por nada. Deixa eu ver. É para eu ter. Foi eu que mandei esse? Deixa eu ver. Não, foi ela que me mandou. Tá, eu vou procurar depois, com calma, mas eu sei que eu enviei para ela. Tá. E aí depois eu mando para vocês. Ok? Certo? Sabrina, você quer falar alguma coisa? Eu quero, Léo. Pode. Aquele paciente do olho é interessante, mas eu não entendi o que ele tem no olho direito. Sabrina, o trauma, eu também, essa é a grande questão. O trauma que ele teve na face, né, a caminhonete capotou 200 vezes, não abriu o airbag, enfim. E o olho direito dele, quando eu não mostrei aqui, tá, mas eu fiz todos os testes, convergência, eu fiz convergência reflexa, mas acho que não tinha por que eu ficar mostrando tudo que eu fiz. E a sensação que eu tenho é que meio que a gente não consegue ativar mesmo o reto lateral, o nervo abducente do olho direito dele, porque na primeira vez que eu fiz, eu assustei, Sabrina, porque eu venho aqui assim, ó. E o direito dele simplesmente continua olhando para frente. Eu falei, gente, e eu fiquei preocupado porque, apesar do estrabismo, eu vi vontade de movimento, eu vi fibrilar o olho dele esquerdo. Então, ele teve um começo de movimento e parava. Falei, bom, então eu vou trabalhar. O direito, completamente congelado. Só que nos exames de imagem não teve nenhuma lesão de parâmetro maior. Tanto é que na última consulta, só depois de 4 consultas, que o olho direito dele respondeu. Primeiras vezes, tipo, sabe que não muda nada. E ele está fazendo exercício, bastante exercício. Eu expliquei para a esposa. Sabe uma coisa que eu fiz também, Sabrina? Para ambos os olhos? O estrabismo é visível no olho direito. No olho esquerdo, desculpa. Mas o olho direito dele não tem nenhum tipo de divergência, vocês viram nos testes. Qual que é a estratégia que vocês poderiam fazer para o meio ambiente, além dos exercícios? Vamos ver se vocês pensam como eu raciocinei. Vocês estão entendendo? Os 2 olhos, no fim, o reto lateral e o ramo abducente dos 2 olhos estão ruins. O que você faria com um paciente desse? Toda vez que eu vou falar com ele, Sabrina, se eu estou aqui, ele faz assim, ó. Concorda? Como é que estão os hospitais dele? Normais. Eu sei, eu também, eu coloquei que eu trabalhei a base do crânio, porque tem uma relação com os olhos, eu sempre vou avaliar, mas, Sabrina, se eu falar para você que tinha dor, não, mentira. Sabe uma coisa que eu orientei para ele, que eu não coloquei aqui na aula? Eu cheguei na esposa e no genro, na última consulta. Eu pedi para eles explorarem ao máximo o meio ambiente, a visão periférica de ambos os olhos. Então, eu não quero, na maioria das vezes, o contato visual nesse plano frontal, aqui. Então, eu cheguei na esposa e falei o seguinte, seu José, eu preciso, em ambos os olhos, ganhar isso. Falei para o genro e falei para a Jaque, que é a filha dele, que é uma graça. Eu preciso que o meio ambiente seja muito... Eu quero tirar essa bengala dele. Então, seu José, eu não quero que o senhor busque o contato visual rodando a cabeça, e eu preciso explorar isso. Aí sabe o que eu fiz no final da consulta? Deixei o genro dele e eu na lateral esquerda dele, ele olhando para frente. E isso é um estímulo muito mais natural para devolver essa mecânica ocular. E funcionou bem, porque foi a primeira vez que eu vi o olho esquerdo dele, Sabrina, passar da linha média, e a gente comemorou muito isso mesmo. Então, eu orientei aumentar esse campo da visão periférica durante o dia. É um exercício constante, é quase como uma isometria, se vocês forem parar para pensar. Isso que eu falo, não tem, as coisas não devem ser engessadas. Foi uma ideia que eu tive assim, ó, na hora, e fez sentido, eu falei, agora eu quero que o senhor faça. Eu faço muitas técnicas cranianas nele, Sabrina, muito. Eu trabalho muito o neuro e o víscero crânio, mobilidade da órbita de forma global. As 2 primeiras vezes que eu mobilizei os olhos dele, eu não falei para vocês. A filha dele, no dia, entrou em contato comigo, falou, porque na própria manobra, terminou, já comecei a perceber. Mas eu
Tranquilo. Ele produziu muita secreção. Sabe quando você acorda com o olho cheio de remelinha? O dele quase que estava tendo um rio de remela. E isso nas 2 vezes que eu mexi. Aí a última consulta agora já normalizou, ele consegue fechar os olhos, então a gente vem observando essa... Eu tenho até dificuldade de mobilizar o olho dele, porque pela fratura ficou muito fundo. É como se o fundo da órbita, o esfenoide dele, ficasse para trás. E isso gera uma certa torção. Vocês imaginam isso, o que faz no crânio, né, na esfenobasilar. Mas eu nem estou dando muita bola para essa questão estética, nem ele. Eu trabalho bastante o esfenoide pelo trauma, trabalho bastante o zigomático, mesmo ele não tendo dor, e estou acompanhando. Mas essa questão da secreção, você falou dele, e na outra paciente também tinha um relato de bastante secreção. Não, dela é secreção que envolve os seios da face. Isso, Dele mas secreção... qual é a relação? Não sei se eu estou fazendo pergunta boba. Não tem pergunta boba. A secreção do paciente com cefaleia é muito... Por isso que normalmente pede as tomografias para ver em relação à drenagem dos seios da face, que é muito comum. O seio etimoidal está tudo congestionado. É muito comum o paciente que tem enxaqueca, ele perceber um sintoma de sinusite, por isso que muitas vezes trata com antibiótico. O dela diz respeito à congestão nasal e facial que ela tinha na crise. Tá? Uma coisa de secreção, mas dos seios da face. Que é comum, tudo bem? No paciente com enxaqueca. Ele produziu remela pra caramba, assim. Eu acredito, na minha opinião agora, como ele não consegue fechar os olhos, aplico o colírio toda hora, e eu consegui, com muito cuidado, com o meu dedo mínimo, mobilizar bastante, e assim, foi imediato, Sabrina, eu comecei a mexer, começou a sair. Então a sensação que eu tive é como se fosse uma estagnação mesmo, assim, que quando você mobiliza, por isso que eu vi com bons olhos. Bom, tá drenando, drenando. É quase que, nada a ver, mas um sangue pisado ali, escondido, que a gente moveu. Por isso que eu não assustei. Mas saiu muita. Tipo assim, eu terminei a consulta, o negócio, aqui, eu abri a porta aqui, eu peguei o papel higiênico e fui limpando, porque saiu muito mesmo. Mas eu falei, não, tá tudo bem. Tudo bem? Vocês gostaram hoje? O que vocês acharam? Bom, vamos seguir esse padrão. Eu sempre vou tentar trazer casos para vocês. Eu queria que vocês, e não importa a quantidade, eu espero ter um problema muito bom, que é assim, olha, Pedro, esse caso fica para outra, eu estou torcendo para isso acontecer. Então, já vão pensando alguns pacientes que deram certo e outros que estão ruins, para vocês montarem isso, e peça minha ajuda nisso. Eu estou à disposição mesmo. Então, por exemplo, a Ingrid quer trazer uma dúvida que ela tem. Léo, vamos conversar, veja um dia na semana para eu mostrar para você, para a gente montar isso junto. Gente, eu estou à disposição, de verdade mesmo. Eu sento com a Ingrid, a gente discute, ela monta de um jeito legal, para ter essa discussão. Amanhã pode, tomara que não, mas amanhã pode chegar para a Sabrina um paciente com uma fratura, com estrabismo, e aí a gente nunca sabe, né? Eu tenho um casinho que eu tenho vontade de discutir, que é com diplopia. Não é vontade, você já vai discutir, você só tem que organizar ele. Então, tá bom. Tá? Se você tem vontade, você tem o caso, não tá faltando mais nada, o terreno é esse. Tá? E outra coisa, gente, queria, Sabrina, será que minha pergunta é muito... Eu queria que vocês perdessem a vergonha. Entendeu? Algumas pessoas já têm essa... Então, se tem um caso clínico enroscado, vamos discutir. Aqui é um ambiente, não é para tirar sarro, não é para... Vocês não estão passando por uma prova. Porque tem muita coisa que eu não vou saber responder. Eu falo, eu vou estudar, depois eu trago para vocês. Então, eu queria que vocês ficassem muito à vontade. Tá? A Dani, Linda, a Débora, que sempre participa bastante. Vamos tentar criar um grupo legal mesmo, para que vocês não tenham... Marcelinho, que, né, Marcelo, você ficou um tempo... Agora está voltando para a hoste, para tudo isso. Não é para ter vergonha, não. Não é para ter vergonha. Entendeu? Tá tudo certo. Eu vou ficar chateado se vocês ficarem muito escondidos. Cadê o Lucas, que não falou hoje? Então... Lucas, cadê você? Hoje o Lucas está quietinho. Né? Eu tô aqui. É que em casa tá meio bagunçado, eu não abri a câmera hoje, não. Tá tudo bem. Tudo certo. Deixa eu falar. Tudo bem, Lucas? Bom falar com você de novo. Tudo, não, prazer é meu. Eu tenho um caso de um zumbido no ouvido, bem complicado, com um fator de ansiedade, assim, muito grande, como complicador.
E aí eu já atendi ele mais de 10 sessões com um resultado de 80% de redução, mas o fator ansiedade, ele é um complicador, assim, absurdo. Eu queria compartilhar também quando tiver oportunidade. Bom, eu só tenho uma certeza agora, que nós vamos ter casos clínicos daqui 2 semanas. Então vocês dão os pulos de vocês aí. Pessoal, vamos bater uma fotinha. Tudo bem, então? Podemos encerrar hoje? Pode ser que vá até 9h30. Mas eu não quero passar de 9h30, porque senão vai ficar cansativo, vai ficar chato. Tudo bem? Então vai ter um encontro que vai durar 1 hora, 1h30, mas não mais que 9h30.